Tempo algum, eu equacionei a hipótese de ir à Somália, porque eu não sou aventureira, eu sou muito curiosa. Para mim é um privilégio podermos trabalhar nesta área de relações internacionais. Professora Alexandra Magnólia Dias, licenciada em RI no Minho, mestre no ISCTE e doutorada em RI pela London School of Economics and Political Science, onde fez a sua tese sobre o Corno de África. Como é que surgiu o interesse por esta região e o que é que mais a marcou no tempo que passou a fazer o seu trabalho de campo? Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigada por me terem aqui hoje convosco, acima de tudo para falar sobre uma região que tanto me apaixona e tanto me preocupa. O que é que me marcou mais? Quando eu estava a estudar a licenciatura e depois no mestrado, falávamos sempre na Somália como um Estado falhado. Jamais, em tempo algum, eu equacionei a hipótese de ir à Somália, parecia-me algo tão perigoso. E quando eu digo que vou à Somália, não quer dizer que seja uma pessoa aventureira. Isto aqui é mais do ponto de vista pessoal. Quando nós vamos para a África, e para determinar, não é a África, todos os Estados em África, mas nós vamos para sociedades pós-conflito, aí então é que não podemos correr riscos necessários e não podemos ser aventureiros, porque o facto de irmos já é um risco. O que é que me marcou mais? O ter ido à Somalilândia, toda aquela tensão prévia antes de estar a negociar, a estabelecer contatos. E depois quando fui, a maneira como fui acolhida, como fui recebida, foi muito interessante do ponto de vista pessoal. Quando cheguei ao aeroporto de Hargeisa, eu fui à zona que se declarou unilateralmente enquanto Estado independente. Então, estava um aparato da Somalilândia National TV, da TV da Somalilândia, para me entrevistarem. Porquê? Porque entrevistam precisamente os estrangeiros como forma de conferir legitimidade também e reconhecimento à sua declaração unilateral de independência. A comunidade internacional tradicionalmente resiste muito a reconhecer Estados que se declaram unilateralmente independentes. Então aí foi essa primeira experiência, essa visibilidade toda que me deram, que também teve outra implicação. A partir do momento em que eu apareci na televisão, os radares já estavam colocados em mais uma estrangeira. Eles são muito ciosos dos estrangeiros que os visitam para não serem raptados, para não desaparecerem. Todas as deslocações internas na Somalilândia, que aparentemente é muito pacato, nós somos obrigados a ter um guarda armado num veículo que segue, a escoltar o veículo dos estrangeiros, e vai um guarda armado por cada estrangeiro. E isso foi uma experiência posterior que tive. Eu fui a primeira vez em 2007 e fui a segunda vez depois em 2010 numa missão de observação das eleições independente, ligada a uma organização ONG em Londres, a Progressio. E então aí nessa segunda vez é que me dirigi a Berbera, ao porto de Berbera. Não tem incidência de ataques de pirataria, portanto é nesta região autodeclarada enquanto independente, e aí lá estávamos com essa escolta e foi fascinante para mim sair da capital. Em termos da Etiópia, o que me fascina na Etiópia é quando nós saímos das capitais, é muito importante quando vamos para estes estados sair das capitais. E quando chega a algumas regiões onde não há eletricidade, não há água, os centros de saúde mais próximos ficam a 3 horas a pé. Ou seja, se alguém tem complicações de parto, morre no parto. Se alguém tem que ser transportado, é transportado nas montanhas, em macas improvisadas. E quando chega a estas regiões, em que a fome é recorrente, porque há muitas secas cíclicas, lembro-me tão bem, uma vez chegámos a uma região no topo da montanha, foram pedir uma galinha aos vizinhos para matarem a galinha e prepararem uma refeição para os estrangeiros que estavam a visitar. E estamos a falar de comunidades que têm muito pouco para sobreviver no dia-a-dia. Portanto, este acolhimento, esta hospitalidade marca-me e acompanha-me sempre. O Corno da África é marcado pelo conflito e a violência política, a sua área de doutoramento. Quais são as conclusões sobre esta dinâmica regional? O que é que torna o Corno da África diferente? O Corno da África, para quem estuda a região, é uma região apaixonante.
Em Portugal, a tradição de estudo desta região tornou-se mais recente, foi liderada por dois professores no ISCTE, quando eu estava a fazer o mestrado, o professor Manuel João Ramos e a professora Isabel Boavida, e depois eu, quando decidi fazer o doutoramento, estava a decorrer a guerra entre a Etiópia e a Eritreia. Eu estava a fazer pesquisa na SOAS, na School of Oriental and African Studies, sobre o Botsuana, porque nessa altura eu não queria estudar muito os PALOP, na altura do mestrado, e assisti a uma conferência sobre o conflito na Etiópia e na Eritreia, e o índice, o grau de confronto verbal entre diáspora de etíopes e eritreus muito acentuado despertou a minha curiosidade. O que é que se estará a passar nesta região? O que é que torna a região diferente? Para começar, não nos podemos esquecer que a Etiópia foi o único Estado em África que não foi colonizado. Portanto, a própria Etiópia, a trajetória do Estado etíope, foi também uma trajetória de um império que incorporou outros grupos nas regiões contíguas e limítrofes. A Etiópia tem uma tradição estatal muito forte. Logo, esta é uma das regiões em África onde houve maior incidência de guerras entre Estados. Não é muito comum em África, o padrão de conflitualidade em África tem uma maior incidência de guerras intraestatais com regionalização. Então, aqui um fator determinante é a própria trajetória do Estado etíope na região. Os Estados são fortes e depois temos um outro caso extremo. Temos o caso da Somália, o epítome do Estado falhado, do Estado que se desintegrou e, no entanto, a Somália, tal como o Botsuana, constituem grupos nacionais com maior índice de homogeneidade. No caso do Botsuana, tal foi essencial para que se tornasse um dos Estados consolidados, em que a democracia foi a norma e não a exceção, mesmo na década de 80, que em África foi muito caracterizada por golpes de Estado. Era a forma de alternância no poder, não pacífica, pela via das armas. E aqui no Corno da África temos então, a combinar com estas trajetórias do Estado, temos uma prática de interferência nos assuntos internos dos Estados vizinhos, ou seja, o Estado vizinho providencia apoio aos grupos não estatais no seu território. E esta prática é uma prática que vem da Guerra Fria. Em termos da Guerra Fria, é fascinante perceber a maneira como os próprios atores da região souberam manipular para sua vantagem o confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Uma das maiores viragens inesperadas foi precisamente da Etiópia, que se passa a alinhar com o Bloco de Leste, com a União Soviética, quando os Estados Unidos tardaram em apoiar a Etiópia quando este Estado foi invadido pela Somália de Siad Barre, no conflito de 77-78. E há ali um volte-face inesperado em que Addis Abeba se vai alinhar com Moscovo e não com Washington para conseguir este apoio. E a Etiópia ficou com uma das forças armadas mais fortes na Guerra Fria, pela via de todo este apoio soviético do período de Guerra Fria. Quais as vantagens e desvantagens associadas ao facto de ser mulher quando resolve fazer investigação nestas áreas? Quais as vantagens e desvantagens? Eu penso que à partida não deve estar pré-determinado os locais onde podemos fazer pesquisa, trabalho de campo, ligadas às questões do género. Temos alguns constrangimentos adicionais, mas também temos algumas vantagens. Constrangimentos adicionais, temos que negociar com muito cuidado, como eu disse. Em sociedades pós-conflito e em sociedades de Estados autoritários não podemos correr riscos. Se eu andar a perguntar a várias pessoas em regiões fronteiriças marcadas por conflito, em que há forte presença de militares, se eu andar a fazer perguntas e não tiver sido introduzida da forma adequada, claro que eu vou parar numa prisão. E vou parar numa prisão e não tenho os estándares de direitos humanos, nem tenho as salvaguardas que teria numa esquadra em Lisboa, em Londres, em Paris. Não é igual estar numa área remota, periférica,
recentemente afetada por conflito. Portanto, temos que negociar muito bem. E aqui esta parte cautelosa, um pouco relacionada também com as preocupações pelo facto de ser mulher, tornaram-se uma vantagem. Tive que perder muito mais tempo a negociar, mas abriram-se-me outras portas que não se teriam aberto. Outra vantagem, quando chega uma mulher a uma aldeia, um meio rural, em que não vão muitos estrangeiros, não é tanto tida como uma ameaça. É só algo estranho. O que é que anda ali a fazer uma mulher sozinha naquela região montanhosa onde não vão muitos estrangeiros, não há pensões, não há hotéis, nem sequer há ONGs com expatriados. Portanto, é algo estranho, mas não é uma ameaça. Eu já tive a experiência de chegar a áreas recônditas nas montanhas da Etiópia, onde não vão muitos estrangeiros, sozinha e acompanhada por 2 espanhóis, homens. A abordagem foi feita com mais cautela, porque não sabiam que eram estes estrangeiros. Quando vou sozinha, há muito mais solidariedade. Agora, aqui a nota importante a ter em conta é que tem que se negociar muito bem. E depois, a partir do momento em que a pessoa chega e que começa a estabelecer contatos, faz-se muito aquele efeito de bola de neve. Uma porta abre a outra. Também há portas que se fecham. E essas portas que se fecham ajudam-nos ou obrigam-nos a encontrar formas criativas e a procurar estratégias alternativas. Eu, na Eritreia, não consegui chegar à fronteira e tal obrigou-me a pensar em estratégias alternativas para conseguir chegar à fronteira do lado da Etiópia. Porquê? Porque eu estava a fazer um trabalho sobre a guerra entre a Etiópia e a Eritreia. E eu não podia fazer um trabalho sobre a guerra, só entrevistar políticos nas capitais, em Asmara e em Addis Abeba. Também tinha que incluir no meu trabalho as vozes daqueles que foram diretamente afetados pelo conflito. E para o fazer tive então que correr o tal risco, que foi a parte que mais me recompensou, mais gratificante em termos do meu trabalho, de ir até à fronteira do lado da Etiópia. Portanto, acho que há que ter muita cautela, investir muito na negociação, mas também abre outras portas e tem acesso a outro tipo de atores. Um homem terá outras vantagens. Eu acho que o importante é sabermos potenciar as nossas mais-valias e também termos noção dos constrangimentos, e há áreas que então não conseguimos trabalhar da melhor forma como gostaríamos. Tendo em conta as vagas de imigração ilegal e que têm levado a naufrágios no Mediterrâneo e que são consequência direta da instabilidade no norte de África, qual o papel da União Europeia nesta crise? Qual o papel da União Europeia? Para mim, que estudo esta região, há algo que me preocupa, que é uma tendência de colocar no mesmo saco todo o tipo de migrantes. E sabe que eu estudo Estados autoritários, Eritreia. Houve uma dada altura que Malta negligenciou o direito de não refoulement. O que é o direito de não refoulement? O não retornar para o país de origem migrantes que estão a fugir, muitas das vezes, de regimes altamente autoritários ou de conflitos, e então estes eritreus foram enviados de volta para a Eritreia, um dos estados mais autoritários atualmente, em que o serviço militar obrigatório é estendido ad eterno, e em que a única via que resta para muitos dos jovens é precisamente esta via da saída do país e procura de asilo político. Portanto, aqui preocupa muito as divergências entre os Estados-membros. Os países de origem e as motivações dos migrantes são distintas, há perfis, e quando nós falamos de ilegais são todos porque não têm documentos, mas são motivados por um conjunto de causas diferentes. Uns fogem da guerra, outros fogem de regimes autoritários, outros também tentam. E quando nós pensamos naquilo que têm que pagar, as viagens são onerosas, são um projeto que envolve não só a família alargada, mas aldeias. Porquê? Cada um que consiga chegar à União Europeia vai estar a beneficiar toda a família alargada. De que forma? Através do envio de remessas. Portanto, já imaginaram não só
a pressão que deve ser, porque estas pessoas também têm relatos de que o Mediterrâneo se está a tornar, ou se tem vindo a tornar, num cemitério. É um autêntico cemitério para estes migrantes, para estes fluxos de migrantes ilícitos que vêm quer do Corno da África, quer da África Ocidental, e que têm muita pressão para conseguirem chegar com sucesso, independentemente dos constrangimentos. E há histórias de horrores, há relatórios, leiam os relatórios que já devem ter lido talvez, da Organização Internacional das Migrações, que mostra as redes de criminalidade organizada em torno do desespero e deste sonho de Eldorado de chegarem à União Europeia para grupos de cidadãos da África Ocidental, do Corno da África, do Norte da África. Para terminar, que conselhos gostaria de deixar aos alunos de CPRI? Alunos de CPRI têm que estar entre os melhores, entre o topo do topo, têm que se esforçar e, acima de tudo, o que é fundamental é tentarem perceber qual é que é a área que realmente vos apaixona, porque temos realmente que estar muito empenhados, dedicados a 100% para aprofundar ou o nosso conhecimento sobre uma determinada região, sobre uma determinada temática. Para mim é um privilégio podermos trabalhar nesta área de relações internacionais. É um desafio acrescido, porque estamos a fazer sentido de acontecimentos que estão a acontecer em simultâneo com o momento em que os estamos a estudar. É muito difícil cultivarmos aqueles ideais de distanciamento, neutralidade, imparcialidade que caracterizam a atividade de investigação e o método científico. É um desafio acrescido, mas ao mesmo tempo apaixonante.